independente do preço que a minha concorrência está praticando na minha região, eu tenho que ter um valor mínimo que eu não posso baixar. Mas se nós não soubermos esse valor e nós ficarmos dando valor abaixo desse mínimo, nós vamos quebrar, nós vamos estar fora do jogo rapidamente, a nossa empresa vai falir, o estresse vai ser muito grande para o negócio, porque você vai estar trabalhando, mas não vê dinheiro. E para resolver isso, eu até escrevi aqui algo que eu queria comentar, que é, você vai ficar, se você não souber o preço mínimo que você tem que dar para o seu projeto, para o seu serviço, você vai ficar trocando figurinha. Você pode até estar cheio de serviço, e aqui eu lembro do meu pai, você pode até estar cheio de serviço, mas você vai ficar patinando e não vai sair do lugar. Você esteve longe da família o mês inteiro trabalhando, o dia inteiro, todos os dias do mês trabalhando das 6 às 20 horas e não tem dinheiro no final do mês, porque você tem muito serviço com a margem muito pequena e o mínimo de coisas erradas que dá no serviço, e dá coisas erradas, desde problema com o carro até acidente do trabalho, ou até mesmo um serviço que você achou que ia demorar 3 dias, ele vai demorar 10 dias. No módulo de instalação de hidrante, instalação de alarme, eu vou mostrar casos reais que aconteceu com a gente, com a nossa equipe, que eu coloquei para poder gravar para vocês para o curso, fatos que eu achei que ia ser muito mais rápido e demorou muito mais tempo para concluir. E isso vai acontecer com você. E eu disse aqui que eu lembrava do meu pai, que meu pai vai ficar trocando figurinhas, porque o meu pai era assim, eu já escutei meu pai falar várias vezes, hoje meu pai é falecido, mas por várias vezes meu pai falou assim, eu prefiro, Cláudio, pegar um serviço do que ficar parado em casa. Então meu pai pegando muito serviço naquela uma do tipo, ah não, eu vou pegar, eu prefiro estar na rua pegando serviço do que em casa, porque assim eu vou aumentar meu network. Teoricamente é legal, é uma coisa sadia quando ele fala isso. Eu vou aumentar meu network, eu vou estar na rua, a chance de aparecer outro serviço é melhor. Ah, eu estou pegando baratinho dessa empresa, é porque ela é dona de uma grande rede e eu quero ver se eu entro para pegar esse serviço. Gente, essas ideias são maravilhosas, tá? Às vezes funciona, mas 99% o cara te oferece essa opção e ela acaba não acontecendo. Se eu estiver mentindo, me corrija, mas essa é a realidade. O cara te oferece o serviço, briga com o preço com você, te prometendo que vai te ofertar as outras redes, você entra trabalhando de repente 15, 20, 30 dias abaixo do mínimo que você cobraria, e ele não te passa o serviço. Então a regra é a seguinte, você pode baixar o preço que você quiser, porém você vai aprender no curso que existe um valor mínimo para você cobrar daquele projeto, e isso se chama precificação do serviço. Qual é o valor mínimo que você tem que ter para você manter o jogo por 1 ano, 2 anos, 3 anos, durante a crise, para você poder estar fazendo projeto de combate a incêndio e não quebrar? Hoje o que nós mais vemos são especialistas de combate a incêndio desempregados, desmotivados com a área, muitos culpando a área pela prostituição, pela banalização do preço, pela má qualidade do serviço, alguns bem embasados, outros mais como uma desculpa de não gerir corretamente as finanças e não conseguir se manter no jogo. Deixa eu só continuar aqui com vocês então. Para precificar, então, nós temos que passar o orçamento correto, mas antes de precificar qualquer projeto de combate a incêndio, nós temos que ver 4 coisas, cara. Qual é o serviço que você vai fazer exatamente? Determinar quais são os seus custos fixos. Determinar qual é o salário que você vai retirar da sua empresa. Cláudio, mas eu vou retirar o salário da minha empresa? Sim, você tem que tirar um prolabore da sua empresa. Eu sei que isso de repente é surreal para a maior parte de vocês que são autônomos, mas a sua empresa, temos que diferenciar o custo, o financeiro da sua empresa do seu. Você é um funcionário, você é o dono da sua empresa, mas você é o melhor funcionário da tua empresa. Você tem que tirar um prolabore e não usar todo o capital dela. Então, você não vai se manter no jogo. Você entrando numa pandemia, você não vai sobreviver. Tá bom? Então nós vamos falar muito sobre isso nesse módulo, no módulo de finanças, não se preocupe, mas eu só quero que você entenda que antes de precificar você tem que saber o que eu vou fazer, qual é o serviço, determinar quais são os meus custos, determinar qual é o salário que eu vou retirar, para depois eu ver os impostos da minha empresa e assim determinar o preço mínimo do meu serviço. Porque assim eu me mantenho no jogo e eu tenho potencial de crescimento. Eu sei que precificar para você que é autônomo parece ser uma coisa de outro mundo, mas não é. Eu quero que vocês fiquem muito feras. Vocês
nós temos que estar na rua, temos que trabalhar, mas nós não vamos terceirizar o nosso marketing, que é captação de cliente, e nem o financeiro da nossa empresa. Não nesse início. Depois que sua empresa estiver prosperando muito bem, você terceiriza. Mas nessa fase eu preciso que você assume e eu vou tentar te ajudar. Deixa eu bater aqui mais para vocês. Então, qual é o serviço exato que você vai fazer? Cláudio, mas isso aqui é muito importante. Eu vejo muita gente errando, inclusive muitos alunos meus. Eu já errei. Tudo que eu passo para vocês é minha experiência. Eu já errei orientando e vejo muitos alunos meus errando, que é o seguinte: qual é o serviço exato que você vai fazer? Vai depender, quanto que eu vou cobrar por aquele projeto? Vai depender o que dele? Da complexidade. Eu domino aquele assunto ou eu vou ter que terceirizar para alguém? É um assunto escada pressurizada. Eu peguei um projeto de escada pressurizada. Eu domino ou eu vou terceirizar para o fulano? Para eu terceirizar, eu tenho que saber quanto que fulano cobra, colocar uma margem de preço em cima para eu negociar com esse meu cliente, para eu não perder este orçamento. Não perca o orçamento, pessoal. Procure parceiros e sempre passe o serviço. Você procura alguém na tua rede de relacionamento, pergunte o preço, levante todas as informações, conforme eu vou te ensinar aqui. Coloca o preço teu acima do que o cara te pedir, do teu parceiro te pedir, coloca o preço acima e passa o orçamento no seu nome e emita nota fiscal da tua empresa, em cima da tua empresa. Tá bom? Mas eu preciso então saber o que é que eu vou fazer e qual a complexidade e quanto tempo será necessário para eu executar aquele projeto. Não posso passar projeto, tabelar projeto. Seria muito massa eu conseguir tabelar e melhor ainda se eu conseguisse cumprir aquela tabela do CREA. É excepcional de boa, mas não é a minha realidade, na nossa região. Eu acredito que não seja de vocês também, ou da maior parte de vocês. Então nós temos que saber o que é o serviço, qual é a complexidade dele e quanto tempo que vai ser necessário para a gente executar aquele serviço, para a gente poder passar o preço, seja esse serviço para elaborar o projeto ou para executar uma instalação. Eu vou falar disso aqui um pouco mais à frente com vocês, tá? Por isso que eu não vou falar nesse momento. Então, primeiro item, para eu precificar corretamente, saber quanto cobrar por um serviço, eu tenho que saber o que é aquele serviço, qual é a complexidade e qual é o tempo que ele vai me tomar, tá? A segunda coisa que eu tenho que fazer é determinar quais são os seus custos, cara. Qual é o seu custo de estrutura, o seu custo de empresa? Empresa, é só você? Você tem funcionários? Se você tem telefone, internet? Qual é o custo da sua empresa? Você paga contador? Você é MEI? Mesmo MEI eu recomendo pagar contador. Uma dica, se você é MEI, pague contador e já acerte com aquele seu contador para ele indicar clientes que precisam regularizar a edificação. Você praticamente vai conseguir pagar ele e vai ter alguém captando cliente para você constantemente. Então, contadores são uma fonte muito bacana de se negociar, de se relacionar. Ele te ajuda e você ajuda ele, aprovando mais rápido os projetos para os seus clientes, para os clientes do contador. Tá joia? Quais são os seus custos? Cadastro no CREA. Aqui em São Paulo não é cobrado ainda, mas temos estados que temos cadastro no bombeiro. Então nós temos a anualidade do CREA para pagar, às vezes como empresa, às vezes como profissional, pessoa física, como autônomo. Nós temos programas. Hoje você fala assim: Cláudio, eu cobro baratinho porque o meu programa é pirata. Você tem que pensar em crescer. E se para você crescer um dia, você tem que pensar quanto que custa a anualidade do Revit, do AutoCAD, do Adobe, de um programa para fluxo de caixa da tua empresa. Você pagando original esses programas, eles são caros. Você tem que colocar o valor nos projetos que você precisa dividir, quantos projetos você precisa pegar por mês e assim por ano para pagar esses projetos, que somando com o custo fixo da sua empresa, você vai determinar o valor mínimo que você precisa brigar por projeto. Então sim, nós temos que dar um preço na média do mercado, mas nós temos o nosso limite de preço. Eu que pago o projeto, um programa original, não vou poder ficar concorrendo com quem faz pirata, com o cara que tem um programa pirata. Aí você vai falar assim: Cláudio, mas assim você vai perder tudo. Não, não vou perder tudo. Você também não vai perder tudo. Tem cliente para todos os tipos. E com as informações que você vai ter aqui, e que você já tem, e que você vai ter aqui hoje, você vai conseguir muitas vezes fechar o orçamento, mesmo que mais caro, mesmo que o seu preço sendo mais caro, mas você fazendo as perguntas corretas para o teu cliente, orientando o teu cliente corretamente. Então, muitas vezes, mesmo cobrando mais caro do que os principais orçamentos que ele recebeu,
você ainda vai pegar esse serviço porque você vai estar ajudando o teu cliente. Após determinar quais são os custos, você precisa determinar qual é o salário que você vai retirar. Você vai retirar por ano ou por mês? Cláudio, eu estou endividado, eu preciso tirar por mês. Tire por mês, mas você não pode consumir todo o seu salário. Você tem que guardar uma verba para marketing. Quanto que eu invisto, Cláudio? Vou orientar na aula do curso de módulo de acelerador de negócio. Mas você precisa determinar qual é o seu prolabore. Quanto você vai sacar da sua empresa. Eu sei que é muito difícil hoje você conceber isso. E é para isso que eu estou aqui. No curso, gente, eu quero ser um amigo mesmo de vocês, um parceiro mesmo. Vou ajudar cada um individualmente a determinar esses valores de acordo com o tamanho da sua empresa, de acordo com o negócio da sua empresa. Tá joia? Só depois de ver tudo isso que nós vamos retirar os nossos impostos. Então é isso, gente. Para precificar esses 4 itens, é o mínimo que nós temos que fazer. Saber o serviço, determinar os custos, saber qual é o meu salário, porque meu salário entra como custo na empresa e assim eu já fico tendo meta. Até que se eu quero ter 80 mil de lucro no ano, 100 mil de lucro no ano, e eu já tenho um gasto de X mil no ano, eu já sei quanto, e a média do meu projeto na minha região é Y, eu já sei quantos projetos eu vou precisar pegar, correr atrás para buscar. Então eu quero que quando nós fizermos isso, vocês tenham meta de quantos projetos pegar por ano. Eu canso de falar isso, eu sei que a maioria de vocês são projetistas e os meus alunos são assim. Já fui assim, vocês são assim, são projetistas, estão atrás da mesa, compraram um curso de 2 mil, de 3 mil reais e são engenheiros, são arquitetos, têm pós-graduação, têm especialização em segurança combate a incêndio, têm especialização em segurança contra incêndio e acha que o cliente sabe fazer cálculo de sprinkler, de escada pressurizada e acha que o cliente vai chegar na tua casa, bater e lá no conforto do seu ar-condicionado e falar assim: Cláudio, faz o projeto para mim, fulano, faz o projeto para mim. E isso não vai acontecer, cara. Tá bom? Você precisa captar cliente. Mas para você, visualizando lucro, prosperidade, ganho da tua empresa, você precisa aprender a cobrar diante dessas 4 etapas. Ou pelo menos eu faço isso, tem dado certo, os alunos meus que têm aplicado têm dado muito certo. E eu quero que você, hoje, meu aluno que está chegando aqui nesse vídeo, vendo isso, faça isso também. Tá joia? Quanto que eu vou gastar? Quando você souber fazer o projeto técnico. Mas para fazer o projeto técnico, você tem que levantar essas informações. Você tem que classificar corretamente, saber precificar, entender quais serviços o seu cliente vai precisar. E aqui, gente, é uma coisa bem legal. Eu vou deixar essa classificação aqui por último, que eu já quero falar com vocês dela. Eu vou deixar ela por último, combinado? Deixa eu deixar ela para cá, desarrumada assim mesmo. Que no final eu vou falar dela. Me interessa muito classificar corretamente. Os maiores erros do projeto que eu pego hoje e dos meus alunos são erros na classificação da edificação. E não é só, a classificação é grupo F, grupo G, grupo residencial, comercial, padaria. Não, não é isso, tá? Eu já explico já para vocês. Então, nós precisamos entender qual é o serviço com o meu cliente. O meu cliente, o seu cliente vai te ligar e ele vai falar assim: Cláudio, eu preciso renovar o meu projeto. Você não faz o meu projeto? Aí você fala, renovar, fazer projeto. Ele não sabe. A sua função, você é o profissional, você é o expert. A sua função é resolver o problema do cliente. Mas escute o teu cliente, escute tudo que ele fale, mas escute assim com o pé atrás. Pega aquela informação e apure ela. É normal, você precisa fazer as perguntas certas. É normal o cliente falar para você que ele precisa de uma renovação, mas na verdade ele nunca teve o AVCB. Você tem que fazer o projeto, aprovar o projeto na análise, depois de aprovado, solicitar a vistoria, instalar os equipamentos, depois de instalar os equipamentos, emitir os documentos, RTs, laudos memoriais e solicitar a vistoria. Então, escute o teu cliente, mas escute ele com o pé atrás e entenda realmente qual é o serviço dele, tá? Tenha sempre, cara, uma sequência de análise, muito rápida de levantamentos de dados. Eu
bato muito isso com você, com os alunos lá no curso 1, naquele primeiro curso, no curso de PTS. Eu quero muito ali que vocês tenham uma leitura de análise de passos e de procedimentos, de levantamento de dados mental, que serve para todos os tipos de edificação. Para uma edificação de 7 metros quadrados, você vai fazer daquele jeito. Para uma edificação de 700 mil metros quadrados, você também vai fazer daquele jeito. Porque você aprendendo a fazer sempre daquele jeito e fazendo sempre, todos os projetos que aparecer, você vai se educar mentalmente e não vai ficar tomando comunique bobo, porque você vai sempre cumprir todas as etapas que precisam ser cumpridas, tá? E quando você cumprir todas as etapas que precisam ser cumpridas, é a melhor maneira para você entender o problema do seu cliente. Muitas vezes o seu cliente vai falar assim: Cláudio, faz para mim lá a renovação. A renovação, lembrando que renovação é diferente de atualização, que é diferente de substituição de projeto. Tá? Substituir o projeto é a mesma coisa que fazer do zero. Você vai ter que fazer, mandar todos os memoriais, mandar tudo. Então, substituição é igual fazer um projeto do zero. Tá? Todas as RTs, as responsabilidades serão suas de agora em diante. Tá? E é muito importante você ter essas definições. O cliente teu não vai ter. E aí, ele não tendo, você tendo uma sequência de procedimentos, você consegue entender aquilo que o teu cliente precisa e você o ajuda da melhor maneira possível. E melhor, muitas vezes ele te procura, cara, o que eu mais tenho é aluno que vem aqui comigo, a hora que ele me fala: não, meu cliente está com o Comunix muito complicado, a hora que ele me manda o Comunix, eu uso o processo de fatiar, de levantar dados e fazer as perguntas corretamente, e rapidamente eu bato o martelo com ele. Falo: cara, você não aplicou aquele passo. Aí ele fala assim: ah, porque eu achei que era muito difícil. Aquele passo é simples, mas serve para todos os projetos. A forma de levantar um dado de um PTS é a mesma forma de levantar um dado para o projeto técnico. A única diferença é que vai incluir lá a planta gráfica e novas medidas de combate a incêndio, como compartimentação vertical, horizontal, hidrante, sprinkler, detecção e etc. Tá? Mas é muito importante você ter essa sequência. Então lembre-se, o cliente, nem sempre aquilo que o teu cliente te procura é o problema dele. Tente entender lá no local se é substituição, se houve ampliação, se houve aumento de altura, se é só fazer a renovação mesmo. Bacana? Mas isso a gente vai esgarçar no próximo item de classificar corretamente, tá? Entenda as fases do projeto. Isso aqui é bem bacana e eu vou deixar por último para falar as fases da classificação. Combinado, gente? Entenda as fases do projeto. O que é as fases do orçamento do projeto? Gente, tudo isso que nós estamos falando para formar o preço que hoje vocês formam sem pensar muito, formam diante de um contexto da sua região, mas não fazer isso vai fazer com que a nossa empresa não prospere, com que a gente fique patinando e não saia do lugar, com que a gente reclame da área, com que se a gente não pega o serviço, é um problema de marketing, de comunicação, network que a gente vai resolver. Agora, se eu pego o serviço e não estou tendo lucro e ficar culpando porque é o mercado que está sucateado, eu vou ter o problema. Eu vou ter o problema de não me pagar. Como lembra que o meu salário está incluso lá no custo, na formação do preço, na precificação? Olha a importância, eu tenho que me pagar. E normalmente o meu salário é o suficiente para pagar todas as contas da minha casa, certo? Mas o carro eu dou aquele passeio com a minha esposa e com meus filhos, bacana? Então esse salário tem que estar incluso no preço da precificação. E se eu não conseguir chegar no preço da precificação, eu não vou pegar o serviço, porque senão eu vou ficar pagando para trabalhar, para ficar brigando com meus concorrentes, porque eles estão jogando o preço muito baixo, e eu tentando brigar junto com eles, só que isso não paga o meu custo. Então eu não entro nessa briga. Quando acontecer isso, eu foco em captar novos clientes, em vez de ficar brigando neste orçamento. Mas vamos lá. Para fazer o orçamento, nós temos que ver o tipo de edificação. É uma edificação nova? Uma edificação velha? Cláudio, mas eu vou fazer um projeto de combate a incêndio, isso faz sentido? Para mim faz todo sentido, porque se for uma edificação nova, ela vai ser construída ainda, o que é o ideal, é muito mais tranquilo eu vou projetar, teoricamente depois eles vão analisar e eles vão executar o projeto em cima daquele projeto que nós fizemos. Quando uma edificação velha, ela já está construída, ela já possivelmente já tem erros arquitetônicos, erros nas estruturas, escadas talvez não estejam tão adequadas, e eu preciso me preocupar com isso. Numa edificação nova, normalmente
o cliente já tem o projeto arquitetônico, a planta arquitetônica. Numa edificação velha, muitas vezes eles fizeram tanto aumento de área, que tantos puxadinhos, que eles já não tem mais esse aumento, essa planta, né? Esse projeto arquitetônico, certo? Então, eu preciso saber se a edificação é nova ou se é uma edificação velha. Sendo uma edificação... Deixa eu só sair daqui por enquanto. Sendo uma edificação velha, eu preciso pedir... Mesmo nova eu vou pedir, certo? Eu preciso pedir para o cliente me enviar plantas do local, do projeto arquitetônico, da planta baixa. Se ele não tem planta, não tem o layout fiel, como... eu pergunto, né? Se tem planta, tem um layout fiel? Se ele tem, é mais tranquilo. Principalmente se esse layout fiel já for em DWG. Que hoje, apesar de nós vamos falar do Revit daqui a pouco, tá? Aliás, todos vocês, meus alunos, vão ter um curso de Revit bem bacana que eu já vou mostrar para vocês. Deixa eu ver vocês aqui. Todos vocês vão ter acesso ao curso de hidrante e de sprinkler. Vão ter acesso ao curso de Revit, modelagem de Revit, um curso de Revit do zero ao avançado. Vão ter acesso a um template de PPCI para hidrante e sprinkler, e vão ter acesso a um curso de como usar esse template. Então vocês vão modelar com hidrante, vão modelar com sprinkler em um hotel, que nós inclusive projetamos um hotel para vocês modelar. É um curso fantástico. Esse curso de sprinkler e de hidrante, do de sprinkler vai até grid. Eu vou falar mais desse curso daqui a pouco, porque eu quero muito que vocês se atentam como é importante, que no curso que vocês têm hoje, nós já calculamos padrão norma de São Paulo, né? Mas nós não fazemos o cálculo para 4 hidrantes e nem para o sistema em anel. E neste curso será ensinado isso. Mas deixa eu só concluir isso aqui para eu não confundir da precificação. Olha só, então eu tenho que... Cláudio, por que eu tenho que ver se tem planta ou não? Primeira coisa que vocês têm que lembrar, que o projeto de PPCI não é projeto arquitetônico. Tá? O projeto arquitetônico é a parte o projeto PPCI. Mas se você é um engenheiro, se você é um arquiteto e domina fazer um projeto arquitetônico, cobre esse valor a mais. Tá tudo certo. Mas deixe sempre o teu cliente. É uma coisa à parte. Nós precisamos ter uma planta arquitetônica porque é nela que nós vamos colocar a planta baixa, com as cotas, áreas construídas, os cortes com detalhes construtivos e materiais de acabamento. A fachada ela é facultativa para o corpo de bombeiro. Porém, ela ajuda muito a demonstrar ajuda muito a demonstrar detalhes da escada, detalhes da verga peitoril e evitar comunicado bobo da análise por não ser possível verificar a compartimentação vertical da verga peitoril. Hoje, se você tem uma edificação risco baixo, você consegue usar ali a aba. Se você hoje tem uma edificação de comércio, se você olhar lá na IT9, você vai ver que nós precisamos de ter uma verga peitoril de 1,20. A maior parte das edificações construídas hoje, elas têm a verga peitoril, porém é construída, não dá 1,50, construída com gradil, que não é considerado compartimentação. Então, se você vai fazer um projeto técnico simplificado e acabou tendo que o cliente te chamou, é uma atualização, mas aí ele aumentou a área, vai ter que substituir o projeto, fazer tudo de novo. Se antigamente o bombeiro passou essa planta, na planta nova, o analista lá em São Paulo, ele vai plotar essa verga peitoril diferente e vai ter que ser corrigida na edificação. Tá joia? E isso é trabalhoso, porque o teu cliente não vai querer fazer. Então é muito importante você já saber que tem esses micros problemas na edificação antes de passar o orçamento, para que você coloque um valor interessante, que se precisar ir para uma comissão técnica, viajar para São Paulo para conversar com o analista, você vá e que já tenha uma lazeira. Ou deixar ciente, certo, isso com o teu cliente, que essas idas para São Paulo, essas comissões técnicas não estão inclusas. É muito importante levantar corretamente a situação do local, tá? Nós colocamos na planta arquitetônica, então, planta de situação, detalhes, eita, detalhes como quadro de áreas, nota, quadro de compartimentação, quadro de isolamento de risco entre as edificações, cálculo populacional e etc. Gente, isso aqui eu vou fazer na prática com vocês, tá bom? Isso aqui nós vamos, nessa aula aqui, deixa eu mostrar para vocês. Boa. Nesta aula,
nesta aula extra de hidrante, olha a quantidade de aula que eu tenho. Na última aula, nós vamos fazer, deixa eu ver aqui, tô tampando, deixa eu sair da tela que vai ficar melhor. Nós vamos aprender a fazer um projeto de 8 pavimentos. Aqui nós vamos ir do zero, tá? Projetar, cuidado com escada, apesar de que aqui eu estou falando de hidrante, tá bom? A gente vai fazer um projeto de hidrante, mas eu passo para vocês o cuidado que vocês têm que ter com escada, que são os comuniques mais comuns, tá? A distribuição dos hidrantes, como nós vamos fazer, tá? O isométrico e o modelo, tá, gente? Isso aqui é muito importante. E o modelo, deixa eu até ver se eu melhoro a qualidade aqui. E o modelo do projeto. Esses detalhes que estão aqui, eles não estão aqui por acaso, tá? Eles são exigidos na IT 01. E aí eu mostro até aqui para você como fazer um checklist com todos esses detalhes. O que é que eu preciso colocar no meu projeto? É isso que eu falo. E para você que vai fazer o curso de hidrante, são duas aulas de 3 horas e pouquinho, que está completa. Abaixo dessas aulas, dessa live, tem aqui, ó, o modelo do projeto, tutorial para exportar de DWF para o Corpo de Bombeiro, baixar o leitor, né, do DWF, os modelos de cálculo usados por mim na aula, a RT, modelo da RT, o formulário de segurança preenchido, memorial básico de construção, memorial de cálculo, porque lá em cima tinha um salão de festa, então nós vamos fazer um memorial de cálculo, a planta em DWF e baixar os modelos DWG que constam na IT01. Então todos aqueles modelos que constam na IT01 existe, ou parte deles existe para vocês estarem baixando nessa aula, tá bom? Bem como na segunda parte aqui, a gente continua discorrendo sobre o cálculo hidráulico. E aqui nós vamos usar aquela planilha. É uma planilha tipo, essa é uma planilha, essa aqui não, tá? Essa daqui é uma planilha amplamente usada e muito bem aceita pelo Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. Deixa eu só aumentar aqui para vocês verem. Então, ela é uma que constamos 2 hidrantes, né, H1 e H2, do ponto A até o ponto B, do ponto B até o RI, até a reserva técnica de incêndio, da bomba até a reserva técnica de incêndio. Então, necessariamente, ela nos ajuda a calcular 2 hidrantes mais favoráveis. E como nós estamos no estado de São Paulo, nós calculamos 2 hidrantes mais favoráveis, mas nós calculamos até o registro da válvula Globo. Lá você vai aprender a calcular um sistema de hidrante. Quando você projetar um prédio, ele pode ter 50 hidrantes. Mas para o estado de São Paulo, nós só vamos usar 2 hidrantes, que são os 2 hidrantes mais favoráveis. O que são os hidrantes mais favoráveis? Aqueles normalmente com menor pressão e vazão. Normalmente são aqueles mais altos e mais longe da minha bomba, tá bom? Mais altos e mais longe da minha bomba. Esses são os hidrantes desfavoráveis, tá bom? Quanto mais alto e mais longe. Porém, existe a possibilidade, em alguns estados, de calcular 4 hidrantes desfavoráveis. Tá? Você faz eu tenho 150 hidrantes, mas vou calcular com 4 hidrantes. Existe também o cálculo em anel, muito interessante. Usado não, poucas pessoas sabem fazer esse cálculo, mas é muito interessante para o cálculo do grupo J e grupo I, para as indústrias e para os depósitos. Tá? De preferência, ele é recomendado ficar fora da edificação. A tubulação passa em anel fora da tubulação, fica a tubulação mais fina e é um sistema bem bacana. E vocês vão aprender a calcular tudo isso nessa aula. Assistam essa aula. Essa planilha é uma planilha que vai ser usada no curso de Sprinkler, dessa aula inclusive. Gente, é muito bacana. Recomendo mesmo vocês assistirem essa aula. Boa, para eu continuar aqui com vocês. Então, nós precisamos então, para passar o preço, sabermos como que está a nossa planta baixa. Eu vou ter que fazer ou você que vai ter que fazer, cliente? Quer que eu coloque o preço em cima? Entende? E lembre-se, o maior custo é a aquisição do cliente. Se você já tem o teu cliente e ele não tem, por exemplo, um laudo de acústica, arrume alguém para fazer um laudo de acústica. Ele não tem o projeto arquitetônico, faça o projeto arquitetônico ou arrume alguém para fazer o projeto arquitetônico. Então, pessoal, só recapitulando, para cobrar, nós temos que precificar corretamente, entender qual é o serviço que nós vamos fazer, executar essas 4 etapas aqui, que é
tipos de edificação, planta arquitetônica, vistoria no local e olho alguns detalhes na planta arquitetônica. Já vou falar isso com vocês. Para que serve, Cláudio? Cláudio, eu estou fazendo um projeto, eu tenho que ir lá no local, eu estou acostumado a receber esse material no meu escritório e me virar por aqui. Eu sei que é assim que vocês fazem, e respeito, mas eu não quero formar projetista de trás de mesa. Eu não quero formar desenhista de trás de mesa. Então eu quero que, se for na sua região, você vá lá sim ver esses projetos. E para que serve essa vistoria no local? Essa vistoria no local, ela é tão fodástica, desculpa o palavrão, que possivelmente ela vai fazer você ir no local, você vai ter que começar de baixo para cima. Você vai levantar pontos tão importantes que te ajudarão a tomar decisão na hora de projetar e ajudarão você a ganhar um orçamento, mesmo que ele seja mais alto do que os seus concorrentes. Tá? Por quê? Porque você foi no local e no local você vai... Quando você olha lá no local, você já dá uma olhada qual é o tipo de material que você vai poder usar. Se vai poder fazer tubulação enterrada ou se vai ter que ser tubulação aérea. Lembrando que a tubulação enterrada ela tende a ser mais barata, mas ela precisa estar afastada da projeção da edificação e enterrada a 50 centímetros no mínimo. Mais algumas outras coisas que vocês vão aprender na prática comigo, tá bom? Isso aí é outra coisa interessante. Vamos ter esse curso de instalação de hidrante real, tá? Vamos mostrar os erros que acontecem para vocês, porque os acertos, pessoal, a gente vai ler a NBR e vamos mostrar como deveria ser, e vamos mostrar os erros que nós fazemos ou que nós encontramos nas obras de instalação de hidrante e de alarme. Por que é muito importante olhar alguns pontos para eu colocar na edificação? Eu olho se a edificação ela é isolada do terreno ou se ela está grudada com outras edificações. Às vezes o cliente me manda um IPTU de 600 metros quadrados, mas na verdade eu vou lá no local, ele está grudado com outro complexo industrial lá de 4.000 metros quadrados. Eu tenho que fazer toda aquela edificação que está no terreno porque não dá isolamento. Ou eu já fico sabendo, olha, vou ter que fazer uma parede de isolamento ali, de compartimentação não, de isolamento, para isolar o risco, uma parede de corta-fogo para isolar os riscos. Então eu já fico tendo possibilidades para conversar com o meu cliente. E aí, quando eu vou mandar o orçamento ou quando eu vou pessoalmente entregar o orçamento, eu fico tendo muito mais facilidade para argumentar, para ele ver o que eu domino realmente da edificação dele, tá bom? E quais são esses pontos, Cláudio, que você falou que você fica de olho? Quais são esses pontos quando eu vou no local que eu já fico... Eu vou projetar, e quais são esses pontos que eu vou no local que eu já fico de olho, cara? Quando eu posso colocar a caixa d'água? Ela pode ficar no subsolo, tem espaço para colocar, a estrutura eu acho que aguenta. Lógico que nesse momento eu estou falando que eu acho que eu estou fazendo uma inspeção visual. Depois eu vou ver a parte estrutural, mas nesse momento eu estou fazendo a inspeção visual. Será que a estrutura aguentaria? A estrutura é muito antiga, já vou arrumar um local? Não tem espaço. Então eu começo a ver alguns problemas que no conforto do meu ar-condicionado, atrás da minha mesa, eu não consigo ver. Eu verifico aonde eu vou colocar o registro de recalque. Ué, Cláudio, mas o registro de recalque é só colocar na rua, tanto fez como tanto faz. Eu sei disso, mas eu lembro daquela sequência mental, eu sempre já verifico onde vai ficar o meu registro de recalque. Por quê? Se nós olharmos, eu não vou fazer aqui agora, se eu faço na aula com vocês, tá? Se nós olharmos na IT, o meu registro de recalque não pode ficar mais do que isso, 20 metros, vou escrever, 20 metros, onde a viatura do bombeiro vai parar. Então, eu quero saber onde vai ficar o registro de recalque para saber se eu tenho que prever naquela edificação entradas para o corpo bombeiro. Lembrando que de acordo com a IT6, eu preciso ter a largura de 4 metros de altura, tem que aguentar X toneladas, e eu coloco isso em projeto. Então essas definições que eu estou colocando aqui para vocês, não é da minha cabeça, não é por acaso, é real, é coisa que dá resultado. Então eu já me atento numa vistoria no local, como que é o chão? É asfaltado? Não é? Vai ter que prever asfalto? Olha só o problema. Então é muito mais fácil puxar 70, 80 metros de tubulação e colocar lá fora o recalque do que eu prever a entrada da viatura do bombeiro. Ou não, é mais fácil eu prever a entrada da viatura do bombeiro. Eu decido isso indo no local e depois eu complemento olhando o projeto, tá bom? Eu já defino qual é o acesso principal da edificação, tá? E qual que é dos pavimentos e qual que é a porta. Claro, para que me interessa? Qual que é a porta principal? Porque o meu primeiro hidrante não é o H1. H1 é o hidrante mais favorável. Mas o meu primeiro hidrante tem que ficar quantos metros da porta? Isso, a 5 metros. Eita, porcentagem não. A 5 metros no máximo. Tá ótimo aqui o meu botão.
no máximo da porta principal. E aí a partir dali eu vou começar a distribuir os meus hidrantes e vou determinar. Na norma de São Paulo eu posso caminhar 30 metros mais 10, 30 metros mais 10 de jato d'água. Mas para eu usar o jato d'água, se eu estiver entrando com ele em um cômodo, eu preciso os últimos entrar 1 metro dentro daquele cômodo e o jato de água de 10 metros atingir a última parede. Eu preciso estar vendo aquela última parede. Enfim, isso aqui eu faço com vocês na aula, mas tudo isso são elementos que eu uso no projeto. Então, onde vai ficar a caixa d'água? Vai ser aérea, não vai ser aérea? Eu vou ter que colocar no subsolo, vou ter que proteger, tá? Vai ter que, lá não tem espaço, vai ter que ter tipo taça. Porque os lugares estreitos só tem um corredor lá, eu vou colocar uma caixa d'água tipo taça. Então eu olho por onde eu vou passar a tubulação e já vou guardando. Cara, eu guardo tudo isso na cabeça. Hoje eu tenho uma facilidade muito grande para fechar o olho e imaginar tudo como está uma edificação, independente do tamanho que ela seja. Mas é costume. Eu recomendo vocês, antes de ir, eu faço isso. E quem assistiu a aula comigo de vistoria da academia viu. Eu olho no Google Street View antes de ir no local. Eu faço registro fotográfico e recomendo todos os meus alunos a fazerem isso. Com isso você vai voltar para casa e vai conseguir desenhar o que precisar ou até mesmo apresentar para o cliente um relatório fotográfico da situação. Gente, eu pergunto se o local vai fazer uso de gás, seja gás liquefeito de petróleo, GLP, ou gás natural, que é o gás encanado. Pois eu quero dar uma olhada aonde que vai ficar central, como é que vai ficar central, e se for o gás natural, eu quero saber, o gás natural, até mesmo o GLP que tiver central, que for subir por tubo, né, para os apartamentos, eu quero saber como que vai ficar o shaft de gás. Cláudio do chão, para que me serve essa informação? Para que me serve essa informação do gás? Ela me serve porque eu vou decidir a ventilação do shaft. O maior item de comuniques que eu tenho hoje de edificações antigas é a bendita ventilação do shaft que não foi prevista. E hoje tem que quebrar algo que está construído para prever. Então a nossa função, é o que eu uso sempre falar, todo engenheiro e arquiteto não precisa saber fazer essas coisas. Mas você decidiu construir, decidiu projetar projeto de combate a incêndio, é sua obrigação aprender a fazer essas coisas. Aqui normalmente cada profissional tenta fazer só o serviço dele e não os demais. E até mesmo numa obra não existe uma compatibilização entre os sistemas. Estamos melhorando, inclusive com o Revit, mas eu olho o shaft de gás. Gente, eu já ajudei a aluno a pegar, ajudei a Rosane e muitos amigos a pegarem bastante serviço somente com essa definição. Até esse projeto aqui, que é esse projeto de 7 pavimentos, que vocês viram aqui, eu ajudei o amigo pegar, porque eu cheguei lá no local, ele me mandou, eu olhei, segui mentalmente a minha sequência, que eu falei para vocês, e falei, onde vai ficar a central de gás? Lá tem gás encanado? Aí, gás? Peraí. Aí o cara falou assim, gás? O proprietário, né? Eu passei para o meu amigo, que passou para o cara, aí o cara falou assim, gás? Cara, meu Deus, não projetamos o gás. Vamos ter que matar uma área, uma vaga de carro e já projeto pronto e não preparado como que vai ser o gás dos pavimentos. Vai ser encanado, vai ser com central. Se for central, temos que atender os afastamentos. Então, esse checklist mental, eu só pude detectar um detalhes assim. Quando vocês me mandam um projeto, eu vou detectar alguma coisa rapidamente, porque eu tenho um projeto mental, um checklist mental. E esse checklist mental eu ensino vocês no curso. A metodologia como eu gostaria que vocês olhassem o projeto para evitar comunique-se bobo. Tá bom? Então verifique conforme é a ventilação do gás. E eu olho em loco as compartimentações. Será que está compartimentado corretamente? Já adiantando até a parte da vistoria. Eu estou na parte do projeto, mas eu já adianto até na parte da vistoria. E por que eu adianto? Que conforme algumas informações que eu já passo para o cliente, mesmo que o meu orçamento do meu projeto esteja mais caro, ele já até fecha comigo. Lembra essa dica? De que essa vistoria no local são pontos que vai me ajudar até fechar um orçamento mais caro, porque eu consigo ver pontos que na fase, lembrando que são 3 fases, tá? O projeto de combate a incêndio são em 3 fases. Deixa eu ver. Primeira fase, vou fazer o projeto arquitetônico e mandar para análise. Aprovado, eu faço a instalação. Então, ó, o projeto arquitetônico, ó, o projeto de combate a incêndio e mandado para análise é o preço.
A instalação dos equipamentos é outro preço, e emissão de todas as RTs e comissionamentos e inspeções é outro preço. A vistoria é outro preço. Então, quando eu estou lá na fase de análise, eu já consigo adiantar alguma coisa para o meu cliente de que ele precisa ajustar para a vistoria, possivelmente eu feche esse projeto, tá joia? E eu vejo isso em loco. Quais são as construções, quais são os isolamentos das edificações. Gente, eu queria falar para vocês esses três eu olho na planta. Então, peguei, ó, cara, eu vou fazer o orçamento, mas o que eu já dou uma olhada na planta arquitetônica? Lembra que eu pedi para ele me mandar? Qual é o isolamento entre as edificações? Eu dou uma olhada nos isolamentos. Compartimentação horizontal. Terreno muito grande, vou lá em T9, eu olho. Compartimentação horizontal, qual é? E compartimentação vertical, já está dando, não está dando. Claudio, mas você está fazendo o projeto antes de mandar? Não, eu olho isso tudo de uma forma muito rápida. Eu quero que você aprenda a olhar também, tá joia? E por que eu tenho que olhar a compartimentação horizontal de um projeto? Porque ela vem antes do hidrante. Eu vejo um monte de aluno meu que adquiriu o curso com a Rosana lá e vem aqui babando. Claro que a Rosana falou que eu vou aprender a projetar hidrante, que eu vou aprender a projetar sprinkler. Aí eu, calma o seu coração. O meu contrato com você é o seguinte, eu te ajudo e garanto que você vai aprovar qualquer projeto, mas você precisa assistir as aulas na sequência. Não, eu não quero hidrante, eu quero hidrante, eu quero hidrante, eu quero hidrante. Vocês pediram tanto que hoje a Rosana até resolveu, né, a lançar esse curso de hidrante sozinho. Mas eu sempre gostei desse curso de hidrante dentro do processo do curso de AVCB em Dia, do completo, justamente porque antes de fazer hidrante você vai aprender a fazer um monte de análise que não está nem no seu radar, que você nem sonha. Desde levantamento dos dados até determinação de que a compartimentação ela vem antes do hidrante. Se você espalhar os hidrantes lá, fazer cálculo hidráulico e tudo, e depois compartimentar, você perdeu o seu projeto de hidrante, porque a regra é, mangueira não atravessa porta corta-fogo, mangueira não sobe escada, com exceção de mezaninos, conforme a gente vai falar lá no curso. Então, antes de eu fazer projeto de hidrante, eu preciso compartimentar de acordo com as áreas da IT 9. E eu vou ensinar isso para vocês, eu demonstro isso no curso, mas eu já quero aqui que isso esteja no seu radar, pelo amor de Deus, tá bom? Eu olho, cara, se eu posso descontar algumas áreas. E para que eu tenho interesse de descontar alguma área? Para isentar de algumas medidas de combate a incêndio, como de hidrante. Se eu tenho 853, descontei banheiros e a casa do caseiro que está com risco isolado ficou com menor de 750, não vai hidrante naquele local. É isso que aconteceu na pousada lá em Campos do Jordão, que vocês vão estar acompanhando ao vivo. Lá em Campos do Jordão foi legal, que a Rosana levou a GoPro e ela precisou medir 100% o projeto também. Opa, minha câmera está falhando. Deixa eu só ver aqui, pessoal. Boa. A Rosana mediu lá em Campos do Jordão e vocês vão poder acompanhar ela, a dificuldade da medição, como fazer o croquis, como passar para o DWG, qual é o preço que ela deu lá, o trabalho de se deslocar aí 50 km, qual é o preço que se coloca nisso. Vocês vão poder acompanhar junto com a Rosana isso, tá bom? Muito legal, então, eu olho a planta arquitetônica, reavalio as alturas das edificações. Papai do céu, isso aqui é muito importante. Vou até trazer para cá assim, ó, para vocês verem. Será que eu estava falando sem compartilhar minha tela com vocês? É o que falta, né, cara? Eu acho que eu estava falando sem compartilhar a tela com vocês, né? Então, eu olho a compartimentação vertical que eu falei aqui. Eu olho o isolamento que eu falei, tá aqui. Eu olho aqui a área que eu posso descontar, tá bom? E eu olho aqui a avaliação da... Eu faço, né, a reavaliação das alturas das edificações. Por que eu faço isso? Cara, altura para fins de medir determinadas medidas de combate a incêndios previstas no decreto é medida do piso ao último piso da edificação habitado, tá bom? Desconta estacionamento, uso exclusivo de estacionamento, subsolo exclusivo de estacionamento, subsolo, vocês precisam aprender a definição do subsolo. Se você errar a definição do subsolo, você vai isentar lá um pavimento inferior que entra carro achando que ele é um subsolo. E no projeto de engenharia, ou de arquitetura, ou de prefeitura, vai vir escrito subsolo lá. Só que a diferença de subsolo é diferente do bombeiro. A definição, então você precisa definir corretamente subsolo, mezanino,
e determinar as alturas, tá? A altura, existe duas, a altura para fins das medidas de segurança de combate a incêndio e a altura para fins das saídas de emergência, tá? Cláudio, a de cima influencia para fins de determinar quais as medidas de combate a incêndio que serão usadas no local, e a altura para saídas de emergência vai determinar, influenciar qual é o número de escadas, quantas escadas tem que ter no local, precisa de detecção ou não, qual é o tipo da escada, enclausurada, não enclausurada, escada à prova de fumaça, sabe, que deve ser usado na edificação. Então, determinar, e que eu, assim, ó, 99% dos projetos que eu pego, a altura está errada. Ou foi projetado, normalmente, ainda bem, é projetada para a mais, é projetada para atender a altura das saídas das medidas de combate a incêndio, que tende a ser maior. Quando às vezes eu tenho 2, 3 pavimentos inferiores, com uma saída de descarga na rua no segundo ou no terceiro pavimento, e eu tenho mais pavimentos maiores ascendentes, eu poderia, a altura medida da saída de emergência será diferente da altura da medida de segurança de combate a incêndio. Sei que aqui eu só estou falando, só tem texto, mas é uma aula de boas-vindas que eu quero contextualizar você, o que você vai ter no curso e o que eu quero é que você preste atenção no curso. O curso é feito de empilhamento de conhecimento e eu quero que você preste atenção nisso, combinado? E para finalizar, eu lembro que eu falei para vocês que ficou faltando aqui classificação da edificação. Para precificar, eu preciso classificar a minha edificação corretamente. Eu não sei o que é que vai ser lá no local. Eu não sei quais as medidas de combate a incêndio que vai ser no local, quais os riscos que tem no local. E eu só vou conseguir fazer isso classificando a edificação corretamente. E para classificar a edificação corretamente, eu vou usar esse slide que nós usamos na aula de classificação. A classificação, eu quero saber qual é a altura da edificação, qual é a ocupação da edificação. Tá. Isso, eu vou tirar minha foto. Vocês vão perder a minha beleza, mas vai ser muito mais útil. Qual é a ocupação? Qual é a altura da edificação? Lembrando que nós temos duas alturas. Qual é a área construída em metros? Qual é a carga de incêndio? Tem riscos especiais? O que é riscos especiais? Se tem gás ou GN, quantos? Se tem gás, se for gás encanado, ok. Se for GLP, quantos quilos? Eu quero saber. Por quê? Porque isso influencia para eu medir, para eu determinar o meu projeto. Eu quero colocar lá a central, quero conferir os espaçamentos das edificações que estão perto da minha central. Tá bom? Então é muito importante eu definir qual é a central e quantos quilos vou ter, para eu calcular qual é a distância se tem combustível, quantos litros, é a mesma coisa. Nós vamos acompanhar um projeto onde temos aqui um depósito grande, 6 mil metros quadrados de área construída, e na hora da renovação ele colocou lá um tanque de combustível de 6 mil litros. Cara, 6 mil litros tem que estar afastado da edificação vizinha, tem que estar afastado do arruamento, tem que estar afastado das edificações construídas. Não é só colocar, tem que ter a bacia de contenção, tem que ter as RTs. Vocês vão aprender a fazer tudo isso com a gente, tudo isso direitinho e mandando para aprovação. Mas antes, eu só pedi a renovação? Não, antes eu fui lá fazer a vistoria, já plotamos, aproveitamos para filmar, para passar para vocês, tá? Então, notem, verifiquem, né, se tem riscos especiais. Qual é o caminhamento da edificação? Qual é para sair da rota de fuga lá? Está atendendo a IT11? Porque se não atender, nós vamos ter que adicionar a detecção combate incêndio, a detecção de incêndio para ganhar no caminhamento. Qual é a população ou a capacidade máxima do local? Por que eu tenho que saber isso? Eu já olho se vai precisar de barra de pânico, mais de 100 pessoas, vai precisar de barra de pânico, mais de 50 pessoas precisa de iluminação de emergência, mais de 250 pessoas será exigido brigada de incêndio e controle de SEMAR, e assim vai os números de acordo com o layout fixo das pessoas, layout fixo. Mais de 300 pessoas no meu salão, eu tenho que ter duas saídas, uma distante da outra 10 metros, e assim vamos, pessoal. O isolamento e compartimentação é previsto, como é que está lá no local, e eu nessa edificação vou ter que fazer ou não, e principal, quais as medidas de combate a incêndio que vai ter. Não tem como você fazer um projeto de combate a incêndio e passar, não vai nem alarme nem hidrante. Ok, você passa o valor. Vai alarme, vai hidrante, é outro valor. Vai sistema de detecção, é outro valor. Vai escada de aprova, vai escada
Não escava a prova de fumaça. Vai escada a prova de fumaça, é um valor. Eu preciso dimensionar os dutos dessa escada de fumaça, né? É um valor. É escada pressurizada, puxa, é outro cálculo, tá bom? Tem sprinkler, se for risco leve, ordinário, extraordinário, é uma coisa, a gente cobra um valor. Mas se for um depósito de armazenamento gerais de líquidos inflamáveis, padrão NFPA, padrão seguradora, é outro valor, é outro jogo, é outro nível de trabalho que você vai ter. Então você precisa saber quais as medidas de combate a incêndio que vão para você saber fazer passar o preço. E você só vai saber as medidas de combate a incêndio se você classificar corretamente a edificação, tá? Se você bater esses 9 itens. Qual a ocupação, altura, área quadrada, tipo de riscos, qual é o caminhamento, população máxima, isolamento, compartimentação. Isso faz parte de um checklist mental que eu começo a passar para vocês no curso 1, que nós vamos empilhando conhecimento e vocês vão, cada vez quando vocês pegarem um projeto, vocês já vão fatiar rapidamente o que precisa. É isso que me faz ter agilidade para tirar as dúvidas de vocês. Tá joia?